Fala, nação rubro-negra, Fla RJTV com mais um vídeo na área, Leandro. Galera, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho e bora para mais um vídeo, galera. Hoje vamos falar do vexame que o Flamengo deu no domingo, né? O jogo empatado deixou o Corinthians virar, tá? O Tite perdido na escalação, teve jogador expulso, estreia do Alcaraz. Na minha opinião, aí o jogador estreou muito bem, mostrou garra, mostrou raça, tá? Ali tanto para jogar quanto para defender os companheiros. Hoje vamos falar aí jogos do Flamengo, né, de setembro, do mês de setembro. Parada aí para a data FIFA, né? Vamos falar também de possíveis punições, né? Na expulsão aí do Alcaraz. Galera, vamos começar falando do Alcaraz, né? Foi expulso no segundo tempo. Ele entrou muito bem no jogo, né? Quase ali no início, ele pegou uma bola, tocou pro jogador do Flamengo, fez a ultrapassagem e saiu na cara lá do Hugo. Se ele tivesse mais um pouquinho entrosado, né, com o time, com certeza ele ia conseguir tirar o Hugo e converter para o Flamengo. Entrou muito bem na partida, marcando bem forte, né? Tomou um cartão amarelo e depois naquela confusão ali com o Yuri Alberto, né? Ele foi defender o Wesley, acabou sendo expulso. Cara, não tem um torcedor do Flamengo que não aprovou o que ele fez, tá? Assim, a gente é contra a violência, mas ele foi defender o companheiro dele, tá? O cara na primeira partida, né? Um jogo no Flamengo, ele já fez mais aí do que os sangue de barata aí, já tá há tempos aí no Flamengo, não faz nada, né? Ver um companheiro ele ser agredido, ele partiu para dentro, amigo. Partiu para dentro e foi ajudar, entendeu? Esse é o espírito do Flamengo, né? Da raça rubro-negra, tá? Jogador com garra aí, com determinação. Eu acredito que ele tenha, né, bastante aí a contribuir para o Flamengo e vai crescer cada vez mais, tá? Vai ter julgamento, né? Ele pode pegar aí uma punição de 6 jogos, né? Mas ainda vai ser julgado, tá, galera? Então vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser o desenrolar aí, e o Flamengo vai estar lá para defender ele. Galera, vamos começar falando aí de uma boa notícia, uma novidade aí. Gonzalo Plata, tá inscrito já, saiu o bid, né? Então ele já pode atuar pelo Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil, tá, galera? Só que ele vai ter que esperar o Flamengo se classificar, né? Ele não pode entrar no jogo contra o Bahia. Se o Flamengo passando pelo Bahia, né? Ele nas semifinais ele vai poder ajudar a equipe, tá, galera? Agora a gente vai falar, ó, do jogo propriamente dito, né? Contra o Corinthians, né? O jogo de domingo. Foram aí as estatísticas do jogo: 13 chutes a gol do Corinthians, 9 do Flamengo, né? Chutes a gol 4-3 para o Corinthians. Posse de bola, o Flamengo teve com mais, 58% de posse de bola. Os passes também, ó, 449 para o Flamengo, 326 para o Corinthians. Faltas cometidas iguais, cartões amarelos 5 para o Corinthians, 4 para o Flamengo. Vermelho, 2 para o Corinthians, 1 para o Flamengo, que teve até aquela confusão aí, que o Alcaraz foi expulso. Impedimentos, 3 do Corinthians, sendo que foi até um gol de cabeça, né? Que o Corinthians fez. De novo, galera, gol de cabeça, tá? O terror aí pro Flamengo. O Tite falou que tinha arrumado, mas não arrumou não. Foram 2 gols de cabeça, sendo que um foi impedido e o outro o Thales Magno converteu para o Corinthians, tá? Escanteios 5-2.
Galera, esse cara aqui, ó, foi a chave para o sucesso do Corinthians. Garro. Não é preciso ser especialista em futebol, né? Um sinistrão para ver que esse cara aí, ele dominou o meio-campo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Ele prendia a bola lá na frente quando precisava para o time sair de trás. Ele fazia as transições, né? De um lado para o outro. Fez bons lançamentos, né? E esse cara aí que foi a chave para a vitória do Corinthians. Não é possível que o Tite não botou um homem ali grudado nele, alguém para pelo menos atrapalhar, né? Ali no meio de campo. Porque ele tomou conta do meio de campo, tomou conta do jogo. E ele foi a chave do Corinthians pro Corinthians ganhar, galera. Nação, a diretoria do Flamengo tá em reunião junto com toda a comissão técnica para ver qual o caminho vai seguir, tá? Vamos ver aí. Não sabemos se vai ter alguma demissão aí do técnico Tite, tá? Tudo leva a crer que sim, que vai ser demitido, né? Os números dele, né, da comissão técnica, para vocês terem uma ideia, o Tite tem 2 jogos a menos que o Sampaoli e ele já está com 10 derrotas. Ele está com menos jogos que o Sampaoli e mais derrotas, tá? Nessa temporada, se eu não estou errado, são 25 gols de cabeça, tá? Então, apesar do time estar nas 3 competições aí, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, tá? Ele segue aí com um futuro incerto no Flamengo, tá bom? A torcida aí, a grande nação rubro-negra, não aprova, tá? A continuidade do técnico. Mas assim, galera, a gente tem que também esperar para ver, né, o que vai acontecer. E eu acredito, sinceramente, que não vai ser demitido, tá? Mesmo porque o Landim já deixou bem claro, né, em ocasiões anteriores, que ele vai seguir até o final da temporada, tá, galera? E como tem eleição, né, para presidente no Flamengo no final do ano, os próprios candidatos já falaram, né, que o Tite não vai seguir no Flamengo, mesmo porque o técnico tem contrato até o final do ano, tá? E então é isso, galera. Mas está acontecendo essa reunião, tá? Entre diretoria e comissão técnica, tá? Ele se intitulou aí no último coletivo de imprensa como técnico camaleão, galera. Ele se adapta ao time, né? E as condições ali. Galera, só fazer uma observação aqui. O Tite fala tanto de descanso, o Flamengo joga mais que os outros. O Flamengo descansou quinta, sexta e sábado, tá? Para jogar contra o Corinthians. O Corinthians jogou na quinta, então ele descansou sexta e sábado só, tá? Um dia a menos. E deu esse resultado aí, ó. O Flamengo perdeu de 2-1, né? E a oportunidade aí de estar ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Se vocês perceberem, galera, o Flamengo tomou um gol de cabeça, tá? Numa falha do Davi Luiz. E o segundo gol do Corinthians foi um lançamento ali que era pro Yuri Alberto, tá? Não era nem pro Romero o lançamento. O Varela ficou parado e o Davi Luiz também. O cara entrou como quis e fez o gol. O time parou, o time vem perdendo em condições físicas no segundo tempo absurda. Então, galera, como eu estava falando, não precisa ser preparador físico para ver o quanto o Flamengo perde no segundo tempo. Os jogadores param de correr, eles não correm, parece que eles esquecem de jogar bola,
Não é possível, galera, não é possível. Tá? Até o preparador físico aí explicou questão de pô, 12 atletas na ADM, né? Departamento médico. Falou que não é um fenômeno brasileiro, que isso acontece em toda parte do mundo. Eu queria saber qual é o clube aí que tem a quantidade de jogador no departamento médico. Eu não conheço. E não foi uma péssima tomada de decisão no Campeonato Carioca, né? Ele falou que nada tem a ver com a decisão tomada em pôr o time titular, não mesclar. Então é isso, galera. O Flamengo vai aos trancos e barrancos, empurrando aí até o final do ano, tá? Na minha opinião, pode dar aí adeus ao Campeonato Brasileiro, tá? Se o time ganhar, está com 47 pontos, com um jogo a menos, estava ali na briga. O Flamengo pode ganhar o Campeonato Brasileiro? Pode. Mas caso o pessoal lá de cima tropece, tá? Não sendo isso, muito difícil. Pode ganhar Libertadores e Copa do Brasil? Pode. O Tite é muito copeiro, né? Mas vamos ver como é que vai ser se desenrolar aí, galera. Pessoal, data FIFA, né? O Flamengo aí juntou as folgas, né? Para os jogadores poderem descansar. Então, segunda, terça e quarta de folga. Quinta-feira o time se reapresenta, tá? E acho que é o Varela, né? Tá com suspeita aí de ter se machucado. Vai se reapresentar aí para ver como é que tá a situação dele. O Flamengo voltando vai ter essa seguinte sequência aí, ó, em setembro. Flamengo e Bahia, Copa do Brasil, decisão das quartas de final, tá? Pelo Campeonato Brasileiro, vai pegar no domingo o Vasco em casa. Depois segue para pegar o Peñarol, né? Aqui em casa também, pela Libertadores. Vai pegar o Grêmio fora de casa, aí joga com o Peñarol também fora de casa e retorna para jogar no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense em casa, galera. Então aí, ó, os jogos do Flamengo, né, Campeonato Brasileiro, 2 em casa e 1 fora, tá? E as duas decisões aí, Copa do Brasil e Libertadores, todos vão ser definidos no mês de setembro, tá, galera? Nação, vou botar agora para vocês aí o gol que o Pedro fez, tá? De pênalti, né? Ampliando aí a artilharia do Campeonato Brasileiro, né? Onde ele é artilheiro com 11 gols, tá, galera? E após a gente vai finalizar o vídeo, tá? De hoje. Sexta-feira, galera, eu vou soltar um outro vídeo, tá? Sobre a atualização aí do estádio, né? Do Flamengo. A batalha judicial aí do Flamengo e Caixa, tá? Tem novidades aí, boas notícias para o Flamengo, tá, galera?